No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Vamos falar sobre 13º para quem teve contrato suspenso ou jornada reduzida. Isso será que muda na hora de receber o 13º? Ele vem cheio, não vem? Quanto vem, Caleb? É por isso muitas pessoas têm dúvidas e o Bote a Boca no trombone sempre na busca do esclarecimento. É por isso que nós conversamos com o Dr. Guilherme Sombrio, que vai nos trazer mais informações. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb, ouvintes do programa Bote a Boca no trombone. Estão me ouvindo bem agora? Agora está ótimo, doutor Guilherme, e eu acredito que os nossos ouvintes também vão conseguir compreender de forma bem clara essa informação. 13º salário está chegando aí o mês de dezembro, o trabalhador brasileiro já fica na expectativa e teve essa redução de jornada e também redução de salário em algumas porcentagens. A pergunta é, o que muda? O 13º salário será ou não afetado? Exatamente, Caleb. A gente tem algumas alterações na legislação e ultimamente o trabalhador tem sofrido duros golpes dentro da relação de trabalho e infelizmente o 13º é uma dessas alterações e que vai afetar sensivelmente o salário do trabalhador. A gente tem que tentar entender um pouquinho como é que ficou a questão das MPs, né? A gente teve lá no comecinho da pandemia várias medidas provisórias que foram editadas. E uma delas foi a MP 936, que previa isso aí, como vocês mencionaram, a redução da jornada, a suspensão dos contratos de trabalho. E, Caleb, como boa parte das legislações e daquilo que é feito pelo governo no Brasil, isso foi feito de uma forma apressada e sem prever todas as possibilidades. A MP, que depois virou lei, né, virou a lei 14.020, ela não previu o que aconteceria com o 13º desse trabalhador. Por quê? Tem uma lei lá de 62 que prevê a gratificação natalina, né, o 13º salário, e ela prevê que esse valor é devido pela empresa para aquele trabalhador que prestou o serviço durante um período do ano. Se esse serviço ele é proporcional, por exemplo, foi só 3 meses, 4 meses, 5 meses, o 13º ele também, em tese, será proporcional. Agora, esse trabalhador ele não trabalhou não porque ele foi dispensado ou porque ele não queria estar trabalhando. Ele não trabalhou porque ele teve o contrato de trabalho suspenso por iniciativa da empresa, né, para poder manter aquele emprego. E quem pagou aquele salário proporcional ao trabalhador foi o governo. Então, para quem que fica essa dívida? O empregador também não tem o dever de pagar o 13º desse período de contrato suspenso. E o governo, por sua vez, não previu isso na MP e nem na lei que foi editada posteriormente. Então, o trabalhador ele fica nesse limbo. Ele não sabe se ele vai eventualmente receber da empresa esse valor, ou se o governo vai editar uma nova MP ou trazer uma nova legislação complementar para trazer esse pagamento do 13º proporcional desse contrato suspenso. Vamos supor que o governo não pague, que é o que eu penso, né? Não vai pagar, né? Por N motivos, e principalmente financeiros. O trabalhador e a empresa podem entrar num acordo e a empresa, se estiver com uma saúde financeira melhor e querer pagar, pode fazer isso, ou se negar a pagar, tem que entrar num acordo para continuar também no emprego, né, doutor? Dilson, eu sempre comento com o Caleb, inclusive, eu falo, o bom senso ele deve prevalecer nas relações de trabalho. Então, lógico, eu também entendo que o governo não vai fazer esse pagamento, até porque se ele tivesse interesse de fazer o pagamento desse 13º proporcional, ele já teria previsto isso na legislação, né? Então, a empresa e o empregado, eles podem sim entrar num acordo e chegar num denominador comum para a empresa efetuar o pagamento. Até porque, daqui a pouco, se esse trabalhador entender que ele foi prejudicado, ele pode entrar com uma ação judicial e também cobrar essa proporcionalidade desse 13º. Então a empresa, daqui a pouco, ela pode ter uma dor de cabeça, vamos dizer assim, um problema no judiciário, para resolver e deixar na mão do Poder Judiciário a resolução, porque não está na lei. A lei não está dizendo, quem vai pagar o 13º desse período de suspensão vai ser a empresa ou vai ser o governo. Isso não ficou claro.
Então, é evidente, as empresas elas devem ter um pouco de bom senso, se elas tiverem, lógico, a saúde financeira. A gente sabe que muitas empresas não vão ter condições de pagar esse 13º mesmo que proporcional. Então, vai ter que ter um pouco de bom senso, tanto por parte das empresas, de entender também o lado do trabalhador, como também por parte do trabalhador de entender a relação do que aconteceu durante essa pandemia. Muitas empresas ficaram um bom tempo fechadas. O bom senso deve prevalecer nesse momento, Adilson. Há um exemplo em pauta, inclusive, um trabalhador que ganharia R$5.000 por mês e teve uma redução de 50% do seu salário, ganhando 2.500, com a proporcional ao pagamento do governo, que é uma complementação, mas que não é integral, né, durante essa redução de jornada e também essa redução salarial, que ele receberia no fim do ano apenas 50% desse salário. Só que esta complementação do governo, ela também entra como salário para o trabalhador e a empresa, consequentemente, se beneficiou disso. Pelo menos essa porcentagem a mais, a empresa, por uma questão legal e até de bom senso, não deveria fazer a cobertura desse valor para que o trabalhador não perca em 50% o seu 13º salário, doutor Guilherme Sombrio? Deveria, Caleb, e é lógico, o programa ele visa realmente a manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores. O trabalhador que, por exemplo, teve a redução de jornada e daí proporcionalmente teve também a redução do seu salário, ele teve uma complementação do governo, e essa complementação não foi previsto o reflexo disso em 13º salário. Então, esse trabalhador que prestou o seu trabalho para a empresa, e a empresa que também teve essa mão de obra durante esse período, mediante um acordo individual ou até mesmo um acordo coletivo, ele deve ter essa noção e esse bom senso de pensar o seguinte: ele já teve um certo bônus no sentido de ter uma diminuição do custo para poder manter a sua empresa. Isso eu estou dizendo, né, do empregador da empresa, do empresário. Ele já teve um bônus para poder manter aquele empregado, ele já teve um auxílio do governo para poder manter aquela produção em dia e fazer com que a sua empresa não fechasse totalmente, mantendo assim também o recebimento dos seus valores, do seu lucro. Então, no final desse período, como ele já teve esse bônus, não custa nada para o empresário, se ele tiver, lógico, ressaltando sempre condições de arcar com esse custo, entrar em comum acordo com o empregado para até mesmo evitar no futuro a judicialização desse tipo de situação, porque depois, hoje o empregado, enquanto ele está dentro da empresa, lógico, ele não vai se indispor com o empresário, não vai dizer que não concorda com alguma tomada de atitude, mas daqui a pouco ele é demitido, ele sai insatisfeito da empresa, ele pode sim entrar na justiça para cobrar não só esse direito que ele eventualmente tenha, como outros que também possam surgir. Então, vale a pena para o empresário e também proporcionalmente para o empregado entrar em comum acordo para que esse pagamento seja feito de forma proporcional e que não afete a renda do trabalhador, porque a gente sabe, né, Caleb, Adilson, que o trabalhador ele conta com esse valor no final do ano, inclusive para pagar contas, não só para comprar presentes de Natal, mas também para pagar algumas contas, para manter a sua saúde financeira em dia. Então é importante as partes entrarem num acordo nesse momento. Pergunta do Danilo: não parei de trabalhar porque é serviço essencial, vou receber menos? Não, recebe normalmente. Se ele não parou de trabalhar, não teve suspensão do contrato, não teve redução de jornada, ele vai receber normalmente o 13º. Cláudia, fiz home office, muda alguma coisa? Não muda nada, Caleb. Ela continuou trabalhando, né? O home office, ele garante ao trabalhador todos os direitos, 13º, as férias. Então, mesmo aquele trabalhador em home office, ele vai ter mantido o direito à totalidade do 13º do ano. Na realidade, muda para quem assinou aquele contrato, na realidade, tudo certinho, e aí teve a redução do salário, teve aquele dinheiro que veio por parte do governo, ou está vindo ainda, aí sim muda, né, doutor? Muda, Dilson, e muitas pessoas também não pensaram na hora que fizeram esse acordo individual ou acordo coletivo. E eu cito um exemplo: muitos clientes me procuram porque eles aderiram, por exemplo, àquele saque aniversário do FGTS. E daí, fatalmente, fizeram a rescisão do contrato, foram dispensados e foram surpreendidos com a notícia de que eles não poderiam sacar
com exceção da multa de 40%, o FGTS que lá estava depositado. E aí eles me perguntaram, mas doutor, eu fui mandado embora, eu não posso sacar o FGTS? E infelizmente, se você aderiu àquele programa do saque aniversário, você só vai conseguir sacar o FGTS no aniversário. Então, o governo ele não explica de forma contundente, de forma explícita, deixa claro para a população as regras do jogo. Para a questão da suspensão e da redução da jornada do contrato de trabalho, eles não deixaram claro para o trabalhador, olha, se você tiver o teu contrato suspenso ou se você tiver a tua jornada reduzida, lá no final você pode não receber o 13º, ninguém falou nada disso. E o trabalhador só vai descobrir aos 45 do segundo tempo, agora chegando o pagamento do 13º, que ele vai ter uma redução enorme no recebimento. Isso vai gerar um impacto também no comércio, né? Porque o comércio já aguarda esse final de ano. Lembrando que os aposentados tiveram um adiantamento do 13º salário já no início do ano, que consequentemente já vai impactar no comércio, nas vendas de fim de ano, no pagamento de contas e também com essa redução vai impactar o setor econômico, principalmente aqueles que dependem dessa movimentação de Natal e também início de ano, né, doutor Guilherme? Exatamente, Caleb, é uma reação em cadeia. A gente, lá na ponta está o consumidor, que é o trabalhador que recebe o 13º salário nesse período. Então não vai afetar só a questão do comércio, afeta inclusive a questão do turismo. Muitas pessoas que moram em outras cidades ou até mesmo em outros estados e que passam as férias de final de ano aqui em Balneário Camboriú, elas se utilizam de todos os recursos possíveis, inclusive 13º e as férias, para poder se deslocar e passar os dias de férias aqui na região. Então, ele não tendo esse recebimento, ele não tendo esse valor no final do ano, vai afetar o comércio e a cadeia produtiva seguinte ao comércio, inclusive o turismo. Doutor Guilherme Sombrio, advogado, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb. Foi um prazer novamente bater esse papo com vocês aqui. Você está no Bote a Boca no Trombone.